Um líder precisa ser o exemplo. Assim, Rodrigo, eu não concordo. Rodrigo, eu concordo. Eu gostaria de receber, inclusive, um e-mail seu. Eu gostaria de receber a sua opinião sobre este contexto. Um líder precisa ser o exemplo e o exemplo positivo. Por isso, se você quiser me enviar um e-mail, você pode. Envie para assessoria@stconsultoria.com.br e aí eu vou ler o seu e-mail e, é claro, com todo prazer eu vou te responder. Então pense nisso, né? Nesta liderança que você irá exercer na sala de aula. Sabe-se que o líder deve ser uma pessoa preparada ou que busque uma preparação contínua. Continue se preparando. Eu sei que você estudou ou está estudando diversas disciplinas na área que você vai se formar, que você vai ser licenciado ou licenciada, que você vai ser graduado ou graduada. Mas procure estudar sobre liderança, procure estudar sobre comportamento, porque isso vai te ajudar. E neste ponto eu posso te dar uma orientação que para você assumir então essa posição, esses diversos níveis de responsabilidade, de direção em uma sala de aula, você precisa ser esse líder que se prepara. Sua principal missão é conseguir a cooperação dos diferentes alunos e proporcionar uma oportunidade para a mudança. O professor, o líder, ele tem que se preparar para mudar o contexto onde ele vai atuar. De repente você vai trabalhar com alunos desmotivados, você vai trabalhar com pessoas que não querem comprar a sua ideia, pessoas que não têm sonhos, pessoas que não têm objetivos, pessoas que não se encontraram ainda. E é você como líder que vai direcionar esta vida. Então é muito importante o seu trabalho. Ele é muito mais comportamental do que técnico, porque você vai lidar com pessoas também diferentes. E entender que liderança é um papel a ser exercido e não um cargo é muito importante, é fundamental. Porque como professor, como supervisor, como pedagogo, como diretor, você então teria um cargo. Mas não basta ter um cargo, você precisa liderar pessoas, você precisa conduzir, você precisa influenciar pessoas. E aí eu quero colocar para você que ser um líder é ser alguém que está no foco, é ser alguém que todos estão olhando para você, mas também é ser alguém que tem a oportunidade de colaborar com o crescimento de uma pessoa. Então escolha ser um líder. Batalhe para que você possa ser este líder com um comportamento ideal. Mas o que é liderança? Quais então ou qual é o conceito de liderança? É a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem, também para estudarem, você pode trocar aqui, entusiasmaticamente, ou seja, de maneira entusiasmada, visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. E aí você pode colocar isso lá em sala de aula. Qual é o objetivo aqui que é para o bem de todos? É o ensino, é a aprendizagem. Então, por isso eu gostaria que vocês participassem da aula, por isso que você não pode perder a minha aula. A minha aula é importante demais para que você perca com conversa, com celular ou com faltas de aula. Então, procure entender isso, a forma que você coloca. E aí, se você, além de falar, você então faz. Você é o primeiro a chegar na sua sala. Você cumprimenta os alunos ao entrarem, todos os alunos quando a aula termina. Você começa a influenciar. Você abraça o seu aluno, você começa a influenciar e ele vai abraçar você. Ele vai abraçar outros alunos. Isto é liderança. Mas se você tiver este pensamento, você tiver este objetivo, você então vai alcançar o sucesso. Qualquer pessoa pode ser um professor. Você concorda comigo? Mas somente os que se preparam e amam o que faz têm os meios necessários para se tornar um excelente educador, um excelente profissional. Então, se prepare constantemente. Seja esse líder que todos querem, que todos precisam. Não é? Em muitas palestras e reuniões que tenho participado, workshops, treinamentos educacionais, às vezes em escolas públicas, estaduais, em municipais, eu tenho ouvido e visto, no olhar ali dos participantes, dos educadores, essa dificuldade de liderar em sala de aula. Então pensei como ajudá-los.
colocar então o que é liderança e te dar toda essa ferramenta, te dar essa dica para que você obtenha sucesso. Mas se você também pegar todo este conteúdo e trabalhar na sua posição de pai, na sua posição de mãe, na sua posição como líder, como pessoa, você também vai alcançar sucesso. E eu te pergunto, você tem se preparado? Você tem lido material sobre liderança? Você tem estudado sobre liderança, sobre alunos, sobre a área educacional? Como que você tem feito? Só o curso, só a faculdade, só este treinamento aqui é pouco. Talvez você terá outras dúvidas, outras situações, então continue se preparando. A gente tem um outro treinamento que é como trabalhar com metas. A educação hoje ela é constituída por metas. Os alunos precisam passar por diversas avaliações. E eu quero te contar como que você pode trabalhar com metas. Que você pode adquirir o nosso segundo treinamento, o professor como educador. O professor, aliás, e as metas educacionais. Então você tem se preparado? Quais alternativas novas você tem utilizado dentro da sala de aula? Ou se você ainda não dá aula, quais as ferramentas novas? Você sabia que hoje os alunos têm Google, os alunos hoje têm o celular com a internet. Talvez ele não utilize na hora da sua aula, mas no intervalo, fora da escola, ele pode pesquisar. Então tudo passou a ser muito mais interessante para esse aluno do que uma aula básica, do que uma aula que o professor chega ali e vai colocar todo o conteúdo e vai conduzir a sua aula, uma aula apenas expositiva. Busque novas alternativas para você chamar a atenção, para você fazer a diferença como educador, como líder. E eu quero te contar agora 3 estilos de liderança. Talvez você conheça, eu quero te relembrar então. Você é autocrático, democrático ou situacional? São 3 estilos dentre vários que existem e eu quero trabalhar esses 3 aqui com você hoje. O autocrático, o democrático e o situacional. E aí o educador, ele aconselha, orienta o seu aluno. Este é um dos educadores que utiliza do estilo de liderança, o estilo situacional ou o estilo democrático, porque o autocrático é aquele educador, aquele líder que ele manda, ele ordena, ele não adquire, ele não busca sugestões das pessoas envolvidas ali com o trabalho, ele só ordena, faz. E ele às vezes ainda vai colocar, se você não fizer, você será castigado, você irá para a diretoria, você será suspenso, ou seja, ele usa do poder que ele tem, sendo então autocrático. Esse democrático, ele busca também as sugestões, ele participa. E aí você pode me perguntar, Rodrigo, como que eu vou deixar os alunos, eles vão decidir a minha aula? Não é isso. Mas você pode criar dentro de algumas opções algo que eles irão escolher e que ainda vai ficar dentro do que você precisa. Ou seja, dentro de um assunto você pode dar a eles 3 opções, sendo que qualquer uma das 3 será a opção que você também já havia escolhido, porque você escolheu 3. Então seja democrático. E quando ser situacional? Quando a situação te pedir em momentos para você ser democrático e em momentos para você ser autocrático. Você entendeu? É proibido ser autocrático? Não. É proibido ser democrático? Não. De repente você tem que usar isso aqui. Tem hora que você tem que ser mais firme e aí você vai ser autocrático. Tem hora que você vai buscar sugestões, você vai deixar com que a turma participe mais do seu trabalho, sugerindo, participando, aí você vai ser democrático. Se você utilizar os 2, então você é chamado de líder situacional. O educador, então, como eu havia falado, ele aconselha, ele é o líder que aconselha, ele é o líder que orienta o seu aluno se pode ir para a esquerda, se pode ir para a direita. O educador, ele entusiasma os alunos a vencerem os obstáculos. O educador diz nós. Este educador aqui é o educador líder democrático, o educador líder situacional, o educador líder que motiva os seus alunos, que busca superação para si e também influencia os seus alunos.
O educador não se preocupa com coisas e sim com pessoas. Ele está preocupado com o ensino, ele está preocupado com o aprendizado, ele está preocupado com o futuro desse aluno. Então isso é importante. O educador contempla o amanhã. Então seja esse líder educador que contempla o amanhã. Invista no seu aluno. Proponha métodos que vai fazer com que este aluno aprenda melhor. Por que a liderança é necessária na sala de aula, Rodrigo? Sempre me perguntam isso. Por que ela é necessária em sala de aula? Você já reparou que as faculdades, você já reparou que as pessoas não são preparadas para liderar? Não é? A faculdade prepara administrador, prepara advogado, prepara professor, prepara médicos, mas não tem preparado líderes, né? E todo lugar, ou seja, todo setor, toda sala, toda a equipe precisa de um líder. Então a liderança ela é necessária para que os alunos venham a te obedecer, para que os alunos venham a entender que você é uma autoridade, para que os alunos venham a te respeitar e para que eles possam fazer de acordo com as suas orientações. Então o educador ele precisa conhecer o que motiva esse aluno. O que motiva o meu aluno? É o ensino? Talvez não é, ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa consciência ainda. Mas o que motiva talvez é o momento ali de estar com os demais alunos. O que motiva é o abraço, o que motiva é a recepção. Talvez o que motiva é o seu amor por ele, porque em casa ele não tem amor. Tá vendo? Então, procure, conheça um pouco mais do seu aluno. O interesse do aluno em saber conduzir esses alunos, isto é liderar, é ser educador que transforma e aponta caminhos. Você não vai pegar alunos preparados, você não vai ter em sua sala de aula alunos prontos. Não é? Eu também já tive a oportunidade de ministrar aula para alunos de cursos técnicos. E aí são jovens, são adultos, todos na mesma sala, 18, 20, 30, 40, 17 anos, várias pessoas, vários motivos, várias visões e alguns estão lá meio perdidos e não sabem por que estão ali. Então, quando eu tive essa oportunidade de ministrar cursos há alguns anos atrás, eu também tive dificuldade como você, mas eu busquei então todas essas características de liderança para que eu pudesse melhorar o meu desenvolvimento como líder. Quanto mais difícil é o seu aluno, mais difícil é o seu liderado, mais você terá a oportunidade de crescer e se desenvolver, porque você vai precisar de estudar, você vai precisar de se desenvolver mais para então conseguir liderar e ministrar a sua aula.